Eu quero aproveitar nessa noite e quero convidar os irmãos para o seguinte tema da mensagem nesta noite: o percurso. Nós vamos falar nesta noite sobre o percurso de Jesus Cristo na nossa vida, na terra, na nossa história, em tudo. E para poder falar para vocês nesta noite sobre o percurso, eu quero ler apenas um versículo aqui no livro de São Mateus, apenas um versículo aqui no livro de São Mateus, no capítulo 26, e o versículo 50. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? É apenas este versículo que eu quero utilizar para poder caminhar com vocês nesta noite dentro desta palavra. Glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem nesta noite é o percurso. E por que, missionário? Por que você vai falar sobre o percurso? Aleluia, glória a Jesus. É porque em tudo o que nós vamos fazer na nossa vida existe início, meio e fim. O início não tem tanta importância. O fim também, quando tudo chega ao fim, de alguma forma acaba. De alguma forma se torna algo esquecido, não tem mais, a gente não tem mais tanta importância, porque chegou ao fim, porque acabou, porque não tem mais. O começo também não tem tanta importância, porque tudo que nós vamos começar, nós acreditamos que vamos terminar, e muitas das vezes não conseguimos. Eu pegaria neste momento alguns exemplos no esporte, por exemplo. Alguém que vai correr uma maratona, qual é a importância que tem para ele o início da maratona, quando ele começou a corrida? Que importância tem o momento da largada? Que importância tem o momento da chegada para ele? Tudo tem alguma importância, mas o mais importante de tudo é o percurso. O mais importante de tudo é a caminhada. Nós encontramos Jesus aqui quando ele se encontra com um camarada que era o seu melhor amigo. Ele o considerava demais. Ele tinha um carinho extraordinário por aquele amigo. E quando aquele amigo chega com um grupo de pessoas, Jesus olha para o amigo e faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus era a seguinte: a que viestes, amigo? E Jesus ainda chama aquele homem de amigo. Jesus já sabia o que aquele amigo estava fazendo, o que aquele amigo estava disposto a fazer ou já havia feito. Então Jesus diz para Judas: a que viestes? Como se Jesus já não conhecesse o coração de Judas, como se Jesus já não soubesse o que estava acontecendo. Mas Jesus apenas faz uma pergunta para Judas: a que viestes? E Judas emudeceu
não teve resposta. Ele apenas deu um beijo no rosto de Jesus, na sua face, e se calou. Por que, amados e queridos irmãos? Porque Judas estava tomando a atitude mais cruel da sua vida. Ele estava vendendo o seu melhor amigo. Mas existe algo de sobrenatural nessa história, porque Jesus, ele precisava morrer na cruz do Calvário, ele precisava iniciar ali naquele momento uma corrida de salvação, uma corrida de resgate. Ele precisava resgatar uma multidão de pessoas que estavam perdidas. Haviam bilhões, milhões e milhões de pessoas que não tinham mais esperança. Milhões e milhões de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Milhões e milhões de pessoas que desciam para a sepultura e nunca mais poderiam se levantar. Por quê? Porque estavam mortas no pecado, porque estavam adormecidas para sempre, sem nenhuma esperança. Mas Jesus Cristo, agora ele se encontra com Judas, o Iscariotes, e faz a ele uma pergunta: a que viestes, amigo? Judas não responde, mas ali Jesus inicia uma grande caminhada, uma grande corrida, uma grande batalha no mundo espiritual. E quando Jesus inicia esta batalha no mundo espiritual, naquele momento ele é preso, ele é amarrado e é levado na presença de Pilatos. Começa então uma batalha, começa então uma guerra no mundo espiritual. E Jesus precisava vencer. Jesus não podia desistir. Aquele momento onde Jesus olha para Judas e diz para Judas: a que viestes, amigo? Era o início da grande batalha, era o início do grande e terrível momento em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava iniciando uma batalha no mundo espiritual para resgatar a minha vida e resgatar a sua vida, levantar homens e mulheres que estavam mortos em seus delitos e pecados. E então Jesus olha para Judas e diz: olha, não se preocupa não, porque eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei o que você fez, e mesmo assim eu te chamo de amigo. Mas eu não te chamo de amigo porque vai ser fácil a minha corrida, porque vai ser fácil o percurso. Mas agora eu estou iniciando a caminhada, eu estou começando a batalha, eu estou começando a guerra no mundo espiritual. E o percurso, o amigo Judas, o percurso vai ser longo, não vai ser fácil não, a caminhada vai ser difícil, a corrida vai ser difícil. Quantas vezes um maratonista começa uma corrida e ele se sente cansado, ele se sente frágil diante dos quilômetros, do suador, das feridas que ele tem no caminho. Mas ele não pode desistir, ele tem que continuar nesta caminhada. Então Jesus olha para Judas e fala assim: isso é só o começo, é só o início, mas fica tranquilo, Judas, porque eu já estou sabendo, eu já estou preparado para seguir em frente, para continuar essa caminhada.
Judas, fica tranquilo, Judas, porque eu estou só começando. E no percurso, amados e queridos irmãos, Jesus começa naquela caminhada, aí vem Pedro, arranca da sua espada e corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus agora precisava advogar para Pedro, por quê? Porque se Jesus não fizesse um trabalho de urgência ali, Pedro também estaria sendo condenado à morte. Jesus vai lá e cola de volta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. E quando Jesus continua seguindo em frente no percurso, ele é levado até a presença de Pilatos. E lá na presença de Pilatos, ele começa a ser interrogado. E as pessoas começam a gritar e dizer assim: crucifica este Jesus. O percurso estava ficando cada vez mais difícil. A situação estava ficando cada vez mais difícil. E Jesus continua. Jesus não para, Jesus não desiste. Aleluia, glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, prestem bem atenção. Quantas vezes você inicia um projeto, um novo projeto, mas as coisas começam a ficar difíceis, as críticas começam a aparecer, as alfinetadas começam a acontecer, e tudo que você quer é fugir, tudo que você quer é desistir, tudo que você quer é voltar atrás. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? É porque o percurso é difícil, é porque a caminhada é difícil, é porque seguir em frente é difícil, é muito difícil. Mas Jesus Cristo, quando ele inicia o percurso ali, do lado de Judas, ele segue em frente, aí ele tem um encontro, Pilatos. E Pilatos, como governador agora, começa a interrogar Jesus. E Jesus começa a batalha, continua essa guerra no mundo espiritual. A qualquer momento ele poderia ter desistido, a qualquer momento ele poderia ter voltado atrás, a qualquer momento ele poderia ter dito: chega, acabou, basta, eu vou parar porque eu não aguento mais. Mas o percurso ainda não tinha terminado, a batalha ainda não tinha acabado. Aleluia, glória a Jesus. Jesus continua, Jesus segue em frente. Algum tempo depois, Jesus é levado na presença de uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas que gritavam e clamavam e exclamavam dizendo: crucifica-o, crucifica esse Jesus, mata ele. Chega o chicote, agride, bate, arrebenta ele, bate nele. Põe uma coroa de espinho na sua cabeça. Este era o percurso. Jesus estava no percurso. Jesus estava na caminhada. E quando Jesus consegue que uma mulher o defenda, que era a mulher de Pilatos, Pilatos também olha para Jesus e olha para a multidão e diz: não, eu não vejo crime, eu não vejo nada que justifique a condenação deste justo, que este cara é justo. Eu não vejo, eu não tenho motivo para condená-lo. Mas se eu absolvê-lo, acaba a batalha. Mas se eu for lá e dizer assim: não, o Cristo, o Rei dos Judeus, está livre da morte, eu não condeno ele, a luta tinha acabado, o percurso tinha terminado ali.
E Jesus não estava ali para parar no meio do caminho. Jesus não estava ali para desistir da batalha. Jesus não estava ali para fazer uma demonstração de fraqueza, de fracasso. Ele estava ali no meio do percurso, porque ele sabia que alguém em algum lugar deste planeta estaria carecendo e necessitado do seu perdão, do seu grande amor. E então ele continua, o percurso continua, a situação continua sendo difícil e Jesus continua. Jesus segue em frente, Jesus não desiste, Jesus não para. Aleluia, glória a Jesus. Em algum momento ele poderia ter dito: chega, acabou, e eu parei com essa parafernália toda, mas não. Jesus continua. O percurso era difícil, a chicotada era difícil, o sofrimento era imenso, mas Jesus não desiste. Presta bem atenção, que eu estou trazendo esta mensagem do coração de Deus para a tua vida nesta noite. Sabe por quê? Porque em algum momento você está querendo parar, em algum momento você está querendo voltar atrás, em algum momento você está querendo negar Jesus, em algum momento você está desistindo do seu trabalho, em algum momento você está desistindo da tua família, em algum momento você está desistindo do teu filho que é usuário de droga, que não tem mais esperança. Aleluia, glória a Jesus. Mas Deus me manda vir aqui nesta noite para dizer para você que você está no meio do percurso. Não desista, não pare, não desista, não pare, porque o percurso ainda é longo, mas ainda terá vitória, mas a vitória vai chegar. Aleluia, glória a Jesus. E então Jesus continua no percurso, Jesus continua na caminhada, Jesus não desiste. Aleluia, glória a Jesus. Os soldados romanos vieram e prepararam uma coroa de espinho, colocaram nele, prepararam um chicote com muito mais potência para o açoitá-lo, porque as acusações contra ele eram terríveis. Aleluia, glória a Jesus. A situação de Jesus era das piores, o sofrimento dele era dos piores, o percurso que ele tinha que passar, que ele tinha que percorrer, era terrível. O percurso que Jesus tinha para percorrer era terrível. Ele olhava para os seus agressores e, segundo os historiadores, ele ainda tinha um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de amor. E a caminhada continua. Jesus é levado para o Gólgota, para o lugar chamado de lugar da caveira. E quando Jesus chega no lugar da caveira, aleluia, glória a Jesus, as suas mãos são pregadas em uma cruz. Aquela coroa de espinho que feria a sua fronte estava machucando muito a sua cabeça. As dores eram intensas. Aleluia, glória a Jesus. Os seus nervos estavam rasgando. A sua carne estava sendo rasgada naquela cruz. Os seus pés estavam pregados com grandes pregos.
mas o percurso não havia acabado. Mas ele precisava continuar. Ele precisava seguir em frente. Ele não podia desistir. Naquela sexta-feira, naquele dia terrível, naquele dia cruel, ele estava morrendo, ele estava sendo assassinado por uma multidão de irmãos, por uma multidão de amigos que ele amava, inclusive por aquele que no início da caminhada ele disse para ele: a que viestes, amigo? A que viestes, amigo? E então Jesus, ele é levado para aquela cruz, e ali naquela cruz, Jesus começa a ser pregado. O seu sofrimento, a sua dor era intensa. E o percurso não havia acabado ainda. Ele ainda estava ali no meio do percurso. Aleluia, glória a Jesus. Em dado momento, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que o sofrimento dele era tão grande, e ele começou a falar numa língua estranha, uma língua diferente que ninguém entendia. Ele começou a dizer assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqueles soldados não entendiam, eles não sabiam que língua era aquela, que mensagem era aquela que Jesus estava dizendo. Alguns diziam assim: ele está chamando por Elias. E naquele momento crucial, aquele momento de tanta dor e de tanto sofrimento, Jesus está perdendo a sua vida. Ali ele está sendo totalmente exterminado. Nada mais poderia ser feito pela sua vida humana. Por quê? Porque ele estava sendo assassinado. Mas ainda no meio do percurso, a Bíblia Sagrada diz que o véu do templo se rasgou em Jerusalém. O grande segredo que havia entre Deus e o homem foi revelado. Deus não precisava mais habitar em arca. A arca do concerto também não era mais necessária, porque o véu do templo havia se rasgado. Aleluia, glória a Jesus. E quando o véu do templo se rasga, um grande terremoto começa a acontecer. E Jesus ainda estava no percurso. Um grande terremoto começou a acontecer. As sepulturas se abriram, muitas sepulturas se abriram. No momento da sua morte, no momento em que Jesus estava morrendo, muitas sepulturas se abriram e muitos santos ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas. Vocês estão entendendo? Milhares de pessoas que estavam na sepultura se levantaram e ressuscitaram. Sabe por que isso aconteceu, amados e queridos irmãos? Porque o profeta Isaías tinha profetizado no capítulo 9, ele disse o seguinte: e aos que estavam assentados no vale da sombra da morte, brilhou uma grande luz.
E foi no percurso que Jesus desceu às partes mais baixas, onde estava o vale da sombra da morte, e ressuscitou e levantou todos aqueles que estavam dentro de uma sepultura, e levou com ele para o paraíso de seu Pai. Aleluia, glória a Jesus, porque foram vistos ressuscitados e não reencarnados. Prestem bem a atenção, que Jesus, no momento de sua morte, ele ressuscitou muitas pessoas, milhares de pessoas. E aí eu vou fazer aqui, eu vou parafrasear, porque no meu entendimento, todos os que dormiram no Senhor até Jesus se levantaram naquele dia. Mas ainda era o percurso. O apóstolo João, no capítulo 19, versículo 30, ele descreveu o seguinte: que naquele momento da morte de Jesus, ele bradou, ele gritou com grande voz: está consumado. Está consumado, porque naquele momento já havia a ressurreição, já estava acontecendo de alguém ser ressurreto dos mortos. O corpo de Jesus é levado para uma sepultura de José de Arimateia, e ali o corpo de Jesus passa o primeiro, o segundo e o terceiro dia dentro daquela sepultura. Mas o nosso Cristo já não estava mais naquele corpo, aleluia, glória a Jesus. Naquele corpo ele já não estava mais, porque a Bíblia Sagrada diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e resgatou milhares de pessoas. Mas o corpo de Jesus, que estava naquela sepultura, apenas 3 dias depois ele retomaria. E por que é que Jesus retomaria o seu corpo 3 dias depois? É para comprovar, para provar e comprovar que nós, todos nós, um dia dormiremos no Senhor. Um dia vamos morrer, mas nós ressuscitaremos com Ele em um corpo glorificado. A Bíblia diz que este corpo que nós temos, que é corruptível, ele será transformado em um abrir e fechar de olhos. Portanto, amados e queridos irmãos, nós não vamos reencarnar, nós só temos uma opção: ressuscitar de entre os mortos, e ressuscitar com este mesmo corpo, com esta mesma fisionomia, com esta mesma aparência, sendo o homem que sou, feio ou bonito, grande ou pequeno, negro ou branco, cabeludo ou careca. É com este corpo que eu vou me levantar um dia. É o João Martins de Queiroz que vai se levantar um dia da sepultura. Por quê? Porque o meu Jesus ressuscitou, porque ele ressuscitou todos os que estavam na sepultura, que serviam ao Senhor e que estavam na sepultura antes de sua morte. No dia de sua morte ele ressuscitou aquela multidão de pessoas, e foram vistos andando pela cidade. Por que é que eu vou duvidar desta mensagem de quem estava lá, de quem viu e de quem registrou esta mensagem? Eu não posso, não é justo, não é correto. Eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu sirvo a um Jesus verdadeiro que ressuscitou de entre os mortos. Então eu tenho que crer que o percurso ainda não acabou, porque tem milhares de pessoas que ainda estão morrendo, tem milhares de pessoas que ainda estão tombando, tem milhares de pessoas que ainda estão descendo a tampa fria.
Só que dessas milhares de pessoas que estão descendo a campa fria, ainda existe alguém para os levantar, que é Jesus. O percurso não terminou. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus desceu até o inferno. Jesus ressuscitou milhares de pessoas que lá estavam. Levantou milhares de pessoas que estavam assentados no vale da sombra da morte. Se levantou ao terceiro dia da sua própria sepultura. E depois que ele se levantou da sua sepultura, ele teve um encontro com os seus 12 discípulos. Ele teve um encontro com Pedro. E ele disse para Pedro o seguinte: Pedro, eu vou para o meu pai, mas apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro apacentou os cordeirinhos, as ovelhas de Jesus. Apacentou. Pedro tombou também e assassinaram Pedro. Depois de Pedro, Deus levantou Paulo. A caminhada não parou, o percurso não terminou. Depois de Paulo, Deus levantou outros profetas, outros homens, que continuaram, que estão na caminhada, que estão na corrida, que pegaram a tocha olímpica e que estão correndo. Depois de Paulo, vieram outros. Aí veio Jerônimo Savonarola, veio Tertuliano, um grande homem de Deus que trabalhou para Jesus, que fez um grande trabalho. Depois veio Martinho Lutero, veio João Calvino, Sundar Singha, que deixou o budismo e veio servir a Jesus e se tornou um cristão veemente, um grande missionário. E a caminhada não acabou, o percurso não terminou. Amados e queridos irmãos, o dia que o percurso terminou, para qualquer corredor, ele só pôde colocar uma taça a mais no seu armário. Só mais uma taça, porque o percurso, porque a corrida acabou. Mas nesta noite, eu estou aqui seguindo o percurso de Jesus. Valdomiro está seguindo o percurso de Jesus. Você que está aí me assistindo, irmão Gilmar Beletato, está seguindo o percurso de Jesus. Estamos na caminhada, porque, amados e queridos irmãos, o dia que o percurso acabar, nós estaremos no céu, nós estaremos ao lado de Deus para sempre. Não terá mais muita graça, o sofrimento vai acabar, a dureza, a dificuldade vai acabar. Por quê? Porque o percurso vai acabar. O importante não é o início, o importante não é o começo, o importante também não é o fim, mas o importante é o percurso. E nesta noite eu estou no percurso. Nesta noite o irmão Valdomiro continua no percurso. Nesta noite, você que está me assistindo, que tem um filho nas drogas, que tem um parente, uma parenta, um homem, uma mulher, que está no fundo do poço, do alcoolismo, e você pensou de desistir, você pensou de parar, eu vim te contar um segredo nesta noite. Você está no meio do percurso, não desista, não pare, continue, siga em frente. Deus mandou te trazer essa mensagem nesta noite. Você está no meio do percurso, não desista, não pare, não desista de jeito nenhum, de forma nenhuma. Está difícil, mas para Jesus não foi fácil. O chicote estalou no lombo dele, ele continuou, ele não desistiu. E é por isso que eu tenho autoridade para te falar nesta noite: não desista, não pare, não desista da caminhada, não pare de jeito nenhum, de forma nenhuma. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu tenho certeza
que nesta noite Deus está falando com alguém. Eu tenho certeza que nesta noite Deus está mudando histórias, eu não sei onde, mas eu tenho certeza que alguém está no meio do percurso, pensando de parar, pensando de desistir, mas nesta noite você vai ter mais uma injeção de ânimo e vai seguir em frente e vai continuar na caminhada, porque você está somente no meio do percurso e ainda tem uma longa caminhada pela frente. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero convidar os irmãos para fazer uma oração, porque eu vou orar agora e vou encerrar o culto nesta noite. Grandioso, soberano e eterno Deus, aqui estou, Senhor, e eu vim, Senhor, neste percurso, Senhor. Meu Deus, eu sei que foi difícil para o Senhor ver o teu amigo te traindo, mas era apenas o começo do percurso. E neste momento, Jesus, eu estou no meio do percurso, caminhando contigo, Senhor, e tu não desistiu de mim, tu não parou, a cruz do Calvário não te freou, Jesus. E muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui junto comigo no meio deste terrível percurso, e que nós não vamos desistir, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Coloca a mão para cima e eu vou dar a bênção apostólica para vocês. Meu Deus, este homem e esta mulher que cultuou conosco até agora, Senhor, eu declaro, Senhor, que a vida dele ou dela, Senhor, não é mais a mesma daqui para frente. Senhor, se nada deu certo para ele, se nada deu certo para ela, Senhor, esta farra do inimigo acabou. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Senhor, determino que haja prosperidade, que haja felicidade, que haja alegria nos corações daqueles que estão agora, Senhor, nos assistindo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que Deus abençoe a sua vida. E o culto desta noite está encerrado.